Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Nesse review, irei analisar a 51 RISC RX 6600M, que se trata daquela que provavelmente é a placa de vídeo mais famosa de 2022, sendo comercializada via AliExpress por várias marcas diferentes, onde a unidade testada é da 51 RISC. O fato dessa placa usar uma GPU de notebook e combinada promessa entregar desempenho praticamente idêntico ao RX 6600 convencional e preço camarada, acabaram por fazer a sua fama ir longe e chegar até mesmo no videocards. Da embalagem, muito diferente do que se vê nos produtos das grandes marcas, onde a caixa possui clara caracterização a respeito do modelo que está ali dentro e diferenciações relativas ao marketing do fabricante. Aqui, a 51 RISC utiliza uma simples caixa de papelão genérica, onde a única identificação do conteúdo é o Graphics Card, escrito na parte frontal. Internamente, a caixa forrada com espume não acompanha nenhum acessório além da placa. O cooler utilizado é uma unidade dual slot com dois fãs de 90mm, onde a parte frontal do dissipador tem alguns detalhes imitando fibra de carbono, não existindo qualquer tipo de LED ou iluminação RGB. O comprimento da placa é de aproximadamente 21 cm, como deve ser problema em boa parte dos gabinetes modernos, incluindo-os no padrão SFF. O TGP da 6600M é de 100 watts e ela utiliza apenas um conector de força de 8 pinos. No espelho traseiro, a 51 RISC optou por oferecer 3 DisplayPort e um HDMI, o que está dentro do esperado de uma placa moderna como essa. Sobre a garantia, infelizmente, a 51 RISC optou por incluir um infame lacre no parafuso da placa, que é um ponto sensível caso alguém pretenda desmontá-la para fazer limpeza e manutenção ou montar um waterblock ainda dentro do prazo da garantia, a qual, segundo o anúncio do vendedor, é de 2 anos. Porém, cabe lembrar que por se tratar de um produto importado, pode não ser assim tão simples recorrer a esse direito no caso de defeito, com custos de frete e sem nenhuma garantia jurídica, né? Respeito ao dissipador utilizado, o fabricante optou por um design usando 2 heat pipes de contato direto com a GPU, onde essa base também faz a dissipação de calor das memórias, cujo contato é feito usando thermal pads. Sobre o backplate, ele é de plástico e, portanto, tem função apenas estética de dar maior rigidez à placa. Sobre o PCB, como foi dito anteriormente, ele é bastante compacto e na parte da frente é possível ver a GPU Navi 23 com os 4 chips de memória GDDR6, VRM de 6 fases para a GPU, uma fase para a memória e conector de força. Cabe lembrar que esse PCB é bastante similar ao utilizado por outros fabricantes, como o PowerColor, cujo design é em partes bastante similar ao adotado pela 51 RISC nessa placa. A respeito da GPU Navi 23, ela é fabricada pela TSMC em 7 nanômetros, possuindo pouco mais de 11 bilhões de transistores e uma área de 237 mm². A GPU utilizada nesse exemplar foi fabricada na 27ª semana de 2021, que é de certo modo inesperado para uma placa que foi comprada em 2022, que sugere que o fabricante tem uma pilha desses componentes de estoque antigo ou simplesmente que estamos diante de peças usadas que foram reaproveitadas. Apenas fazendo uma inspeção visual, não foi possível tirar nenhuma conclusão a respeito dessa GPU já ter sido usada. Afinal, sua coloração parece normal em relação ao que se vê nas GPUs Navi 23, e não existem outras evidências que apontem para o uso de componentes usados aqui. De todo modo, segundo o vendedor, esses chips são de fato os novos e foram utilizados nessas placas de desktop por conta da demanda para notebooks ter sido menor que o esperado. Verdade? Mentira? Não sei, é a informação do vendedor. Os chips de memória GDDR6 são fabricados pela Samsung, os quais vocês podem ver o código aí embaixo, na tela, e possuem densidade de 16 GB, onde aqui foram utilizados 4 desses chips em um barramento de 128 bits, formando um total de 8 GB de memória. Em termos funcionais, a variante mobile do Navi 23 que é utilizada nessa placa é basicamente idêntica ao Navi 23 da RX 6600 comum, ou seja, ela conta com 28 Compute Units, que se traduz em 1792 SP, 112 TMU, 64 HOPS, 28 RT Cores e 32 MB do Infinity Cache. Sobre o VRM,
São 6 fases para a GPU, onde foi adotado o controlador IR35217, e a respeito do estágio de potência, a 51 RISC optou por usar Power Stage da Alpha Omega, novamente o modelo está aí embaixo, cuja corrente máxima suportada é de 55 A, e considerando uma frequência de chaveamento de 300 kHz, tensão de saída de 1 V, para uma corrente de 95 A, que corresponde ali a uma GPU completamente em estoque, a dissipação térmica do VRM deve ficar ali na casa dos 7.8 watts. Já para 115 A, ou seja, com overclock ali, power limit no máximo, né? A dissipação vai subir ali para uns 10 watts, o que definitivamente é bem tranquilo, tá? E muito provavelmente não seria necessário nem mesmo o uso de um dissipador no VRM. Já no estágio de filtragem, foram utilizados vários capacitores de polímero de alumínio de 1200 microfarad, montados na parte da frente, com capacitores cerâmicos logo atrás da GPU. Os indutores utilizados nos estágios de alimentação da GPU são de 0,15 microhenry. O objetivo dos testes é avaliar como a 51 RISC RX 6600M de 8 GB se sai com a solução de refrigeração padrão, o desempenho em alguns jogos e, por fim, seus resultados em benchmarks competitivos. Antes, porém, de irmos aos resultados, é necessário fazer algumas observações. Ocorreram problemas de compatibilidade dessa placa com o i9 12900K e a Asus Maximus Z690 Apex, com a placa crashando em qualquer teste 3D um pouco mais pesado, algo que ocorreu independente da versão do driver utilizado, Resizable Bar ativado ou não, e o PCI Express no modo 4.0 ou 3.0. Só que, curiosamente, nenhum desses problemas se manifestaram na plataforma M4, onde foram testadas ali 3 placas-mães diferentes, a TUF X570 Game, a MSI B550 UniFi-X, que foi utilizada nesse review, e a Crosshair X570 Impact, a pequenininha, né? E diversas CPUs também, como o Ryzen 7 2700X, Ryzen 5 5600X e o 5800X. Funcionou perfeitamente em todas essas placas-mãe e processadores, tá? Bom, e a outra observação é que os drivers utilizados nas GPUs e notebook da AMD são os mesmos das variantes de desktop. Ou seja, é só você baixar o driver lá no site da AMD e usar. Não tem segredo nesse sentido. Primeiramente, vamos ver como o sistema de refrigeração da 51 RISC se sai. Para fazer todos esses testes, foi utilizado o Unigine Superposition no preset 4K Optimized, que é um benchmark suficientemente longo, cerca de 3 minutos de duração, e que simula bem uma carga de uso real da GPU. Em outras palavras, não é um power vírus como o FreeMark, que estressa a VGA a níveis irreais e normalmente faz a placa entrar em throttling por comando do driver. Para esses resultados, o driver foi mantido nas configurações padrão, e o 5800X está rodando em estoque com as memórias na configuração padrão XMP, ou seja, 3600 CL16. Para os testes de temperatura, eles foram conduzidos com a placa completamente em estoque com a fan em 100% e o power limit em mais 20%, que é o máximo permitido sem maiores modificações ali no software, né? Overclock com a fan em 50% e em 100%, onde os 50% foram escolhidos por conta do nível de ruído ainda ser bem aceitável para uso diário com esse parâmetro. É importante lembrar que a temperatura ambiente no dia dos testes foi de 21,3 graus Celsius, e também é importante ressaltar que esses testes foram todos feitos em bancada e que a temperatura ambiente dentro de um gabinete tende a ser maior que a temperatura ambiente de fato, o que é um detalhe importante caso alguém venha tentar reproduzir os resultados aqui apresentados. No gráfico e na tela, é possível verificar que a solução de refrigeração original da placa foi capaz de entregar desempenho excepcional em qualquer uma das situações testadas, apresentando no pior cenário 60 graus para a GPU e 76 para o hotspot, que implica que mesmo com a temperatura ambiente de 30 graus, a GPU ainda permaneceria abaixo dos 80. Resultado excelente.
Agora, para validar a temperatura das memórias VRM, foi utilizado a FLIR-1 LT, que, como é de praxe, foram registradas as temperaturas na parte de trás do PCB, onde, para se fazer isso, foi removido o backplate da placa. Em ambos os casos, as imagens foram capturadas no último loop do Unigine Superposition 4K, com a placa em estoque e depois com fan 50% overclock. A temperatura ambiente no momento desses testes com a câmera térmica foi de 22 graus Celsius. Com a placa trabalhando nessas condições, foi verificada uma máxima de 60,9 graus Celsius para o VRM e 56,9 para as memórias, que novamente são resultados excelentes e definitivamente não representam problemas a longo prazo para os componentes utilizados. Agora, vamos ver o comportamento detalhado da placa em termos dos clocks e temperaturas ao longo desse benchmark, A 51 RISC RX 6600M apresentou razoável estabilidade na frequência de operação ao longo dos testes, com as maiores oscilações aparecendo com a placa em estoque e sumindo ao se aumentar o power limit em 20%, que implica que o TGP de apenas 100 watts pode acabar limitando um pouco a frequência da GPU em alguns casos. Agora, em relação aos benchmarks, foram escolhidos o Blender, o Cyberpunk 2077, o Shadow of Tomb Raider e novamente o Unigine Superposition 4K, ou seja, uma aplicação profissional, 2 jogos com suporte às últimas tecnologias e um benchmark sintético. Assim, e caso alguém se interesse em ver as condições exatas de teste, as configurações utilizadas em cada um desses jogos, é só clicar aí no link abaixo, tem o link para o artigo escrito e lá consta todos esses detalhes, Enfim, sobre o desempenho apresentado, a RX 6600M apresentou números ali bastante decentes em rasterização, porém sentindo baque ao ativar o Ray Tracing, onde nenhum desses títulos possui suporte a FSR, que seria de grande ajuda nessas horas. A respeito dos ganhos com overclock, eles mal chegaram a 5%, que é bem pequeno e no máximo deve compensar a suposta diferença de 3% em relação ao RX 6600 comum. Por curiosidade, recentemente a Intel liberou o XeSS, que seria sua alternativa ao DLSS da NVIDIA, onde, diferente desse último, a alternativa da Intel pode ser utilizada em qualquer GPU que tenha suporte a instruções DP4A, e por assim ele já ter sido incluído no Shadow of Tomb Raider, foi testado seu desempenho na RX 6600M, onde apesar de não ter notado maiores artefatos ou perda na qualidade de imagem, seu desempenho no modo Quality acabou sendo um pouco inferior àquele apresentado com o recurso desativado. Por fim, sobre os resultados obtidos no benchmark competitivo, usando sistema de refrigeração padrão e sem nenhuma modificação física na placa, foi possível obter resultados bastante razoáveis, mesmo se comparados com a RX 6600 comum. Afinal, não existe uma categoria para 6600M na Liga Mundial. Cabe lembrar que, apesar de em tese essa placa permitir alterar a frequência da memória, ao fazê-lo, a frequência da GPU fica travada ali entre 300 e 500 MHz. Ou seja, os únicos ajustes possíveis aqui são do Power Limit, que pode ir além dos 20% usando o More Power Tool do Igor's Lab, rotação das fãs, timings de memória rápidos e frequência da GPU em até 2720 MHz. Concluindo então, a 51 RISC RX 6600M acabou se saindo muito bem no que diz respeito às temperaturas da GPU. No caso, em estoque com a fan na configuração automática, a temperatura da GPU ficou nos 60 graus e o hotspot não excedeu 76, se saindo ainda melhor com overclock e fan travada nos 50%. Cabe lembrar que a placa em estoque costuma ficar com a rotação do fan abaixo dos 50%, sendo ali um tanto quanto ruidosa acima desse patamar. Que diz respeito à temperatura do VRM e memórias, novamente, os bons resultados se repetiram, com o VRM batendo pico de 60,9 graus Celsius e as temperaturas das memórias ficando ali nos 59,6, o que é excelente. Sobre os componentes utilizados no VRM, 51 RISC optou por utilizar modernas Power Stages fornecidas pela Alpha e Omega, que por serem componentes altamente integrados, apresentam maior eficiência em relação ao que um arranjo utilizando MOSFETs discretos normalmente consegue.
No caso, as 6 fases se mostraram mais do que suficientes para o uso da placa em estoque ou overclock. Da compatibilidade, houveram alguns problemas ao tentar utilizá-la junto ao i9 12900K e a Maximus Z690 Apex, algo que não ocorreu com a plataforma M4 com diferentes placas-mãe e processadores. Por já ter visto várias pessoas com máquinas baseadas no socket LGA 1700 usando a RX 6600M sem maiores inconvenientes, isso sugere que o problema não seja algo generalizado. Porém, é minha obrigação deixar aqui o relato do que aconteceu na minha mão, né? Em relação ao desempenho, o RX 6600M foi bem ali nos testes, só sofrendo se ativar o Ray Tracing, né? Especialmente por conta dos jogos testados não possuírem suporte nativo a tecnologias como FSR, que em tese poderia ajudar no desempenho nessa situação. Os ganhos com overclock foram bastante pequenos, geralmente ficando abaixo de 5%, que talvez seja suficiente apenas para compensar a diferença em relação ao RX 6600 comum. Nos benchmarks competitivos, a RX 6600M não fez feio, mesmo comparando com a versão normal para desktop, onde caso os resultados fossem enviados no ranking da RX 6600, todos ficariam entre terceiro e quinto lugar. Apesar disso, essa placa possui uma série de limitações nos ajustes possíveis, por exemplo, Power Limit em 20%, que é expansível usando More Power Tool, rotação das fãs, times de memória rápida e frequência da GPU em até 2720 MHz. A respeito do preço, a 51 RISC RX 6600M pode ser encontrado no AliExpress por cerca de $200, o que dá ali seus R$ 1.100, um preço excelente diante da qualidade e desempenho apresentados. Porém, é necessário ressaltar que por se tratar de um produto importado, o valor final pode ser maior, por conta da incidência de impostos e taxas adicionais. Outro ponto sensível é a garantia, que ao menos no papel é de 2 anos, porém, na prática, pode não ser simples assim de ser acionado. Ou seja, é melhor nem contar com a garantia, tá? Por fim, e não menos importante, existem diversas marcas oferecendo modelos idênticos a esse para a RX 6600M. Enquanto a própria 51 RISC agora está com outro modelo que é diferente do testado. Então, fiquem atentos na hora de fechar negócio, afinal, não se sabe exatamente quais mudanças que foram feitas nessa nova variante da 6600M em relação a essa que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!